Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os novos corredores comerciais que estão surgindo na Ásia, em direção à Europa e outras regiões aí. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas, um enfoque profissional. Então, você que está chegando, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like, se puder ajudar com super sticker ou super chat, você colabora aí para que o algoritmo nos ache. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Primeira coisa que as pessoas vão perguntar, mas o que corredor comercial tem a ver com assuntos militares? Tem tudo a ver, gente, é altamente estratégico. Por que a gente fala isso? A partir do momento que você cria um corredor comercial, você tem um afluxo de riquezas aí, e à medida que ele é interiorizado, você diminui as fragilidades do mesmo, porque nada mais fácil de interromper do que uma rota comercial que vem pelo mar. Em terra já é um tanto quanto mais difícil, tá? Então eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês, eu vou mostrar alguns desses corredores, depois eu quero fazer algumas considerações no quesito estratégico. Acompanhe conosco. Bom, gente, esses são alguns corredores aí que a China está projetando, né? Então você tem esse roxo aqui, que é a ponte terrestre da Eurásia, né? Você tem esse verde aqui, que é a China-Paquistão. No Paquistão, você tem esse em azul aqui, que passa pelo Irã e entra na Turquia, tá? Esse aqui que é muito importante também, que começa na China e atravessa a Mongólia e Cazaquistão e vai parar em São Petersburgo, na Rússia. Mas não é só isso que nós temos no portfólio. Acompanhe conosco. Vocês têm esses daí da Rússia também, tá? Então a gente tem um aqui que vem através do Irã, né, entra no Mar Cáspio, passa pelo Azerbaijão, depois vai via Moscou, São Petersburgo. Você tem também rotas aí no Ártico, não vou mencionar tanto, que já são rotas marítimas, né? Mas o que acontece? Ó, nós temos todos esses corredores aqui, são relacionados com a Rota da Seda, né? Bangladesh, Mianmar, China, Paquistão, tá? Vocês têm alguns corredores europeus também aí, mas a gente tem que lembrar o seguinte, até o momento, a fábrica do mundo é a China. Então, esses corredores asiáticos acabam se tornando mais importantes. Bom, aí a gente precisa analisar as considerações estratégicas dos mesmos, né? Porque, em primeiro lugar, com esses corredores, a China vai ganhar muitos mercados que ainda estavam ociosos, né? Ela tem condições de conquistar com as suas mercadorias. Segundo também, que aí entra a coisa que é mais importante aqui para os assinantes do canal, que é a consideração militar, né? Quando a China cria esses corredores, ela diminui muito, né? Ela deixa um tanto quanto ao largo a importância da Marinha dos Estados Unidos. Por quê? Qual é a grande aposta da Marinha americana? Olha, nós temos uma superioridade em submarinos e a gente tem condições de interromper o tráfego marítimo chinês. Já foi feito em outras guerras, tá? Eu lembro do bloqueio contra Napoleão, eu lembro também aí do bloqueio da campanha submarina alemã na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e por aí vai, né? Então o que acontece? A China, se ela fizer isso daí, ela diminui muito a importância estratégica da Marinha dos Estados Unidos. De uma certa forma, os chineses já estão contornando isso, porque a Marinha chinesa hoje é maior que a Marinha americana, mas eles ainda talvez, muito provavelmente, não têm uma capacidade antissubmarina que assegure, né, a manutenção das suas rotas comerciais abertas. De forma alguma eles têm. Agora, teve um outro fato que aconteceu, que está acontecendo, que acho que ajudou a impactar muito essas decisões mundo afora. Esse fato ele impulsionou muito essas decisões de corredores terrestres. Vamos ver qual que é. Esse caso aqui. O que os assaltos do Mar Vermelho significam para o tráfego global? Então vocês têm aí o seguinte, conforme todo mundo sabe, a guerrilha Houthi, ela ameaça aqui o Estreito de Bab el-Mandeb, e, em função disso, navios são obrigados a fazer toda essa rota em vermelho, a contornar o Mar Vermelho aí, em virtude do perigo. A rota normal, pelo Mar Vermelho e Canal de Suez para a Europa, ela leva 25 dias. Agora está levando
34, na média, né? Isso aí na média. Isso quer dizer que lá para frente, não agora, e o Mar Vermelho é responsável por, passam 17 mil navios por ano, né? E 12% do tráfego mundial, tem gente que diz 12, tem gente que diz 15, já vi até estatísticas aí de 20%. E $1 trilhão de mercadorias passam por aí todos os anos. Então o que acontece? Os Houthis mostraram que com bastante engenhosidade e mísseis razoáveis fornecidos pelo Irã e da Coreia do Norte, talvez alguma coisa de fabricação local, eles conseguem fazer uma disrupção do tráfego marítimo. Então eles mostraram a fragilidade das comunicações por mar, né? E eu lembro que a Marinha Americana está lá, acho que desde novembro, nós já estamos indo para junho, são quase 8 meses aí, eles não conseguiram deter os ataques dos Houthis. Então, os Houthis provaram por A mais B que essas rotas elas são bastante frágeis. Aí a gente tem que olhar a situação brasileira, né? Vamos dar uma olhadinha no Brasil, porque é interessante a gente pensar em termos estratégicos para moldar o nosso futuro. Vamos ver o que está vindo por aí. Bom, você tem essa matéria aqui, né? Como é o porta-aviões nuclear dos Estados Unidos e porque ele está no Brasil. Eu não vou ler as considerações, na verdade eu nem li a matéria, não tenho muito interesse em ler, não, porque na minha cabeça, né, está muito claro que esse porta-aviões veio fazer aqui. É um recado para o Brasil, né? Dizendo o seguinte: os Estados Unidos falando, a hora que a gente quiser, a gente impõe a nossa força militar aqui, vocês vão ter que fazer o que nós queremos. Então, o recado é esse. Agora tem gente que vai adorar a pílula, vai dizer que veio para a questão de amizade, etc. Cai quem quer. Mas o que eu preciso colocar para vocês é outra coisa muito mais importante do que tudo isso, né? É a fragilidade do Brasil face a uma guerra no mar. Eu preciso mostrar isso para vocês. Ó, esses aqui são os principais portos do Brasil, né, em termos de exportação agropecuária, que é em Imbituba, Itajaí, Maceió, Itacoatiara e por aí vai. O que acontece é o seguinte, gente: o Brasil, vamos ser sinceros, a força da nossa economia é o agronegócio. Então o agro é todo exportado para o mar. Nós não temos como fazer um corredor terrestre para a China, não dá, que é o nosso principal comprador aí de produtos agropecuários. Então o que acontece? O Brasil tem uma fragilidade muito grande. Se você encosta um porta-aviões aqui, né, ao longo da costa brasileira, você interrompe o tráfego marítimo brasileiro. A gente não tem dúvidas nenhuma a respeito disso. O Brasil tem uma fragilidade estratégica que nós não percebemos ainda. No dia que os Estados Unidos quiserem, eles interrompem o nosso tráfego marítimo. E a gente não faz nada a respeito disso. A única empresa que a gente tinha aí em condições de fabricar mísseis que manteriam, né, e nos dariam uma certa capacidade de dissuasão no Atlântico Sul, que era a Vibraz, a gente está se livrando dela. Então o Brasil não tem visão estratégica. Então uma saída seria o Brasil fazer corredores de exportação terrestre, né, com os nossos vizinhos. Só que a gente tem que lembrar que nós só temos vizinhos pobres, né? Temos um vizinho maluco ao sul, que é esse Milei aí, que não dá para confiar nesse cara para fazer um acordo comercial de bilateral aí que assegurasse, né, mantivesse a segurança das nossas exportações. A Venezuela, que é um país que tem muito potencial, o Brasil vive as turras e por aí vai. Então, o que acontece? Nós estamos à mercê do que vem por aí. É uma realidade, né? Os países da Ásia já estão pensando nisso, a Rússia pensando assim o tempo todo. A Europa não percebeu uma coisa ainda, que ela é muito dependente da segurança do Oriente Médio. Por quê? Porque a Europa, ela desprezou a Rússia. Uma boa parte desses corredores poderiam passar por Cazaquistão e Rússia, mas a Europa desprezou, as relações estão azedadas. Eles dependem hoje do Oriente Médio, essa aqui é uma verdade. E conforme os Houthis já demonstraram, eles têm condições de fazer uma disrupção aí desse comércio, né? Então, essa é a situação estratégica que nós temos no mundo hoje em dia, que as pessoas não estão pensando. A gente não pensa, que a gente vive o Deus dará, mas esses países estão pensando nisso, eles estão vendo o que está acontecendo no Iêmen, estão vendo o que está acontecendo aí na Ucrânia, etc. E eles estão de olho. De maneira que eu acho que esses corredores de terrestres, eles devem ganhar uma importância muito grande nos próximos anos e décadas aí. E, ao mesmo tempo, a Marinha Americana ela vai ter que repensar a sua filosofia, né? Porque eu não sei até que ponto, né, eles vão ter essa capacidade no futuro de
de atrapalhar tanto o comércio chinês. Hoje que eles têm total, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas parece que a China, eles estão pensando em novos métodos aí. Eu acho que no futuro, dado o crescimento da marinha chinesa, que se calcula aí que em 2030 eles devem ter aí mais de 100 navios a mais que a marinha americana, isso começa a fazer uma diferença muito grande. Eu acredito que essa superioridade dos Estados Unidos aí, ela vai ser bastante relegada. Mas, enfim, esse é o quadro que nós temos, tá? É um mundo que está preocupado com não só o crescimento das suas rotas comerciais, mas a segurança dos mesmos, e um Brasil completamente alienado dessa fragilidade estratégica. Bom, gente, na Amazon vocês acham diversas obras sobre a China, mas eu vou dar destaque a esse livro da Sônia Bride, uma jornalista brasileira que morou na China com a família. Então é interessante porque ela mostra cenas do cotidiano chinês. Vale a pena vocês conhecerem para poder entender, começar a entender, né, a mentalidade que reina naquele país. Uma outra indicação também muito boa é essa daqui, China, do jornalista Ricardo Jeromel. Esse livro já é uma abordagem sob outro ângulo, tá, gente? Ele tem um enfoque empresarial e econômico, né? Ele mostra, inclusive, como as empresas chinesas se internacionalizam. E para completar a trilogia, China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, do Elias Jabbour, que mostra, tá? Conta toda a história da China, desde a vitória do Mao em 1949 até os dias de hoje. Esses livros se encontram na lista de desejos da Amazon e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens através da lista de desejos do canal, que se encontra aqui na descrição, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.